O projeto que nós estamos desenvolvendo, através dessa pesquisa, ele tem como objetivo contribuir para o debate sobre a revisão da lei de cotas nos seus 10 anos de implementação. A lei de cotas, que foi implantada em 2012, ela contribuiu para a ampliação do número de estudantes de escola pública, estudantes pretos, pardos, indígenas e estudantes com deficiência nas universidades federais brasileiras. E nesse momento em que esse debate já se iniciou, desde 2021, alguns projetos de lei têm sido apresentados no Congresso e essa discussão tem sido feita por vários setores da sociedade, a gente traz essa contribuição para avaliação e para mostrar também evidências dos resultados que a lei trouxe em termos de democratização do ensino superior. Neste ano de 2022, né, onde a Lei 2.711 completam 10 anos, é muito comum que as pessoas se perguntem qual que é o impacto das ações afirmativas para a trajetória dos estudantes negros cotistas. E eu gostaria de inverter essa pergunta. Né? Qual que é o impacto da entrada desses estudantes para a universidade pública brasileira? Então, eu penso que, no caso da UFMG, e imagino que de outras, os estudantes negros, estudantes indígenas de escola pública, deixaram a universidade mais diversa. Na verdade, deixaram as instituições de ensino com mais cara de universidade, com cara de um universo de possibilidades. Esses estudantes, eles não apenas melhoram e diversificam os conhecimentos existentes na universidade, mas eles impactam na criação de novos temas de pesquisa, de novas formas de pesquisar, de novas formas de construir o conhecimento, impactam no currículo e eles impactam também na política pública. Na UFMG, a entrada desses estudantes e a formação de coletivos de estudantes foi fundamental para o próprio aprimoramento da política de ação afirmativa, com o movimento de reivindicação de procedimentos de heteroidentificação. Então, na UFMG e em várias outras universidades, os procedimentos de heteroidentificação racial, eles aprimoram a política, garantindo que o público-alvo previsto nas ações afirmativas seja, de fato, o público-alvo que entra na universidade. A UFRB, no Recôncavo da Bahia, talvez a gente possa dizer que tenha sido a maior política afirmativa que chegou nos últimos tempos. Trata-se de uma universidade de 17 anos, formada majoritariamente por mulheres negras. A maior parte do público discente da UFRB é também do Recôncavo da Bahia. É uma universidade que tem trazido a possibilidade de transformação de vida e de trajetórias familiares, já que são, em geral, jovens que são os primeiros a ingressar no ensino superior e que vêm de famílias que, em geral, não têm histórico nem na educação básica. Então, estamos falando de 10 anos de cotas, 17 anos de UFRB e uma transformação fundamental no interior da Bahia. A Universidade Federal do Pará é a segunda maior universidade do Brasil, é uma grande universidade, então, da região norte, da região amazônica, uma região que é de grande diversidade e de grande desigualdade também, né? Com indicadores educacionais, indicadores sociais muito ruins. Então, o acesso ao ensino superior sempre foi um problema nessa região. E a adoção de políticas de ação afirmativa, os nossos dados e as falas, as entrevistas mostram isso. A adoção das políticas de ação afirmativa pela Universidade Federal do Pará foi a grande responsável por mudar a cara da universidade, como a gente costuma dizer. Mudou o perfil do público, que hoje tem mais a cara do que é a diversidade regional, né, deste contexto onde a UFPA está inserida. A Universidade Federal da Grande Dourados, a UFGD, possui a política afirmativa por meio da Lei de Cotas de 2012 e também foi criada para garantir a inserção de indígenas em todos os cursos uma legislação específica
que garante, além da inserção das vagas da reserva de cotas, né, para reservas de vagas PPI, também possui a inserção garantida de acadêmicos indígenas em todos os cursos. Então, cada curso de graduação da UFGD possui a garantia da inserção de um indígena para além das políticas de cotas garantidas pela lei de 2012. Os benefícios da legislação específica para a inclusão de acadêmicos e acadêmicas indígenas se efetiva pela garantia de que todos e todas sejam inseridos em todos os cursos, principalmente aos cursos que possuem maior competitividade. São muitos os desafios que a gente tem para ter uma qualidade adequada de informações, que a gente possa fazer um monitoramento, uma avaliação do impacto das políticas afirmativas. A gente observa uma mudança nas universidades a partir do início das cotas, lá em 2002, 2003, pela autonomia universitária, que se acentua depois com a lei de cotas, por um lado. Por outro lado, e nos últimos anos, inclusive acentuado pela crise econômica, a gente observa que a participação da população negra na graduação e na ocupação das cotas ainda é aquém do que deveria, principalmente se a gente tem como meta a igualdade racial, que a gente tem em todas as carreiras, pessoas negras, pessoas pretas e pardas participando na mesma proporção que nós temos a população preta e parda na população brasileira. A pesquisa que nós fizemos, conversando com diferentes sujeitos, nós conseguimos identificar que não podemos negar o avanço significativo em relação à implantação da lei de cotas na instituição. É bem verdade que ainda existe uma necessidade de que na instituição haja uma discussão mais completa, uma discussão mais contínua acerca desse tema, porque nossa experiência na pesquisa demonstrou que, principalmente nos cursos que são os mais elitizados, existe sim, tanto por parte do docente, quanto por parte de alguns discentes dos cursos mais elitizados, uma resistência em relação a esses pares. A nossa pesquisa mostrou também a importância das ações de permanência para os estudantes cotistas. Uma vez que eles têm acesso à universidade, e a política de cotas permite isso, essa ampliação do acesso, é importante que os estudantes de escola pública, os estudantes pretos, pardos, indígenas e com deficiência, eles tenham também um apoio para prosseguir nos seus estudos e para concluir com sucesso o seu curso. Essas ações, elas envolvem tanto um apoio financeiro, quanto ações do ponto de vista acadêmico, tais como monitorias, apoios de reforço, e outras ações que complementem a formação dos estudantes, né? Ainda assim, é muito interessante, muito importante a gente observar que os dados não revelam uma diferença significativa entre o nível de evasão de estudantes cotistas e de estudantes não cotistas. Então, a gente observou também que as cotas, uma vez que os estudantes cotistas ingressam na universidade, eles valorizam muito essa oportunidade e eles fazem de tudo para permanecer. Ainda assim, algumas dificuldades podem acontecer no processo. Então, é muito importante que as universidades assumam sua responsabilidade nas ações de permanência, fortaleçam essas ações para que a gente consiga garantir o sucesso acadêmico de todos os estudantes. A pesquisa de lei de cotas teve como uma das suas abordagens a escuta dos alunos, dos estudantes cotistas, né? A nossa escolha foi dupla, ouvir os estudantes cotistas nos 3 cursos escolhidos em cada universidade
e ouvir os coletivos estudantis, né, que atuavam também nesses 3 cursos em cada universidade. Aconteceu de alguns coletivos serem nacionais, como, por exemplo, o Negrex, né, que é um coletivo de médicos, médicas, estudantes negras e negros, e a metodologia, o procedimento metodológico foi da roda de conversa para ouvir o que é que esses coletivos e esses estudantes cotistas tinham a dizer sobre as questões da lei de cotas, né? Vale ressaltar e importa dizer que os coletivos estudantis nas 6 universidades se mostraram como forças instituintes, né? Que contribuem com o trabalho das formas já instituídas, inclusive de movimentos estudantis. Esses coletivos têm trazido demandas, têm trazido contribuições no sentido de transformações epistemológicas, de transformações curriculares. E isso, como a gente bem sabe, caminha no sentido da transformação de toda a cultura universitária. Trabalhamos com dados da população brasileira, por meio da PNAD, e com dados das universidades públicas, todas as universidades públicas brasileiras, federais, e analisamos, sobretudo, informações acerca dos ingressantes e também das matrículas de uma forma geral. Houve, de fato, desde o ano de 2010, um aumento expressivo na participação de ingressantes cotistas, mas que hoje são cerca de 30% ainda, né? Ainda não se chegou à reserva de 50%, que é o que é estabelecido pela lei de cotas. O que a gente observou é que as taxas de evasão de cotistas e não cotistas, as taxas são muito semelhantes, né? Quando há diferenças, são pequenas, e essas diferenças apontam para o fato de que os cotistas têm menor evasão do que os estudantes que ingressaram e estão matriculados por reservas de vagas. As cotas raciais nas universidades públicas brasileiras mudaram o panorama de acesso de estudantes vindos de escola pública, de renda mais baixa e também de diferentes identidades raciais, né? As mudanças foram muito significativas, mudaram a composição da universidade como um todo e principalmente provocaram a presença de estudantes de novos perfis em cursos que historicamente havia menos presença de estudantes com esse perfil dentro deles, cursos como retornos altos no mercado de trabalho, como medicina, como engenharia, ciência da computação, para dar alguns exemplos. As mudanças foram mais significativas nesses cursos do que em outros cursos muito importantes para a sociedade geral, para a universidade e para os alunos que acessam eles também. É preciso também que o próprio Sistema Nacional de Avaliação coloque uma dimensão forte, né, de acompanhamento das políticas e dos processos como um item a ser avaliado, não um item que possa ser escamoteado ou deixado de lado. Nós temos de pensar também na dimensão dos currículos, nós temos de pensar na dimensão das epistemes, né, dessas epistemes que possam acolher esses corpos, essas mentalidades dentro das universidades. Então, pensar, né, essa democratização do acesso ao ensino superior é uma tarefa urgente, é uma tarefa para ontem, que algumas universidades, em alguma medida, têm feito, mas que é preciso, sem dúvida alguma, pensar para além de uma universidade. Nós estamos falando de políticas
públicas, nós estamos falando de ações afirmativas e, nesse momento, o foco é a lei de cotas. Nossa pesquisa revelou que a lei de cotas ela é uma política de sucesso. Ela tem contribuído decisivamente para a democratização do ensino superior. Mas a lei ela precisa ser defendida, ela precisa ser fortalecida e ela tem que ser mais institucionalizada no conjunto da universidade, como uma responsabilidade de toda a comunidade, de toda a instituição. A pesquisa também destacou o papel das cotas raciais. Elas têm sido decisivas para a ampliação do acesso ao ensino superior por parte da população negra e indígena dos mais pobres. As cotas sociais por si não bastam. Um dos grandes desafios enfrentados pelas políticas de ação afirmativa nos últimos anos foi o corte de recursos do ensino superior, promovido especialmente pela Emenda Constitucional 95, conhecida como teto de gastos. Os cortes comprometeram bastante as condições de permanência de estudantes cotistas na universidade. A lei de cotas é fruto da luta dos movimentos sociais, em especial do movimento negro. É fundamental que a sociedade como um todo defenda a lei de cotas. Como fruto da nossa pesquisa, apresentamos um conjunto de recomendações à sociedade brasileira, em especial aos tomadores e tomadoras de decisão, no sentido de fortalecimento e de maior institucionalização das políticas de ação afirmativa e da lei de cotas no ensino superior.